50 anos depois. Segunda parte. No horto de Célia. Nos arredores de Alexandria, a filha de Ovídio havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura, que se evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. O sofrimento e a saudade, como que lhe modelaram as feições angélicas, porque, no semblante calmo, esbatia-se um traço indefinível de visão celestial. A vida de ascetismo, de abnegação e renúncia dera-lhe uma nova face que deixava transparecer, nos olhos serenos e brilhantes, a pureza indefinível dos que se encontram prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida. Havia muito começara em Tizicare, e contudo, não abandonara a faina apostolar junto aos sofredores. De tarde, lia o Evangelho ao ar livre para quantos lhe buscavam amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores, fazendo crer, nesses momentos, que uma força divina dela se apossava. A voz, habitualmente débil, ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Conservava-se no mesmo tugúrio, ao pé do horto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora convivência, acatando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando em seus esforços. A jovem romana, transformada em irmã carinhosa dos infelizes, guardava as mesmas disposições íntimas de sempre, cheia de fé e esperança no Senhor de bondade e sabedoria. O pequeno enjeitado de Bruneilda, depois de lhe suavizar a solidão por alguns anos com seus carinhos e sorrisos, havia falecido, deixando-a amargurada e abatida mais que nunca. Impressionada com o acontecimento, Célia deprecara fervorosamente, e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou a seu lado o vulto de Cneo Lucius, contemplando-a com infinita ternura. Filha querida, não te magoes com essa nova separação do ser idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor ouve por bem deferir à tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar, por alguns anos, a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. Não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações, que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. Nessa altura, a amorável entidade deteve-se como que intencionalmente, a fim de observar o efeito de suas palavras. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente, como se palestrasse com o avô no ádito do coração. Não duvido de que todas as dores nos são enviadas por Jesus, a fim de aprendermos o caminho da redenção divina, mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na terra? Se ele tem chegado a viver no ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, porque vem a morte decepando nossas esperanças? Sim, replicou a entidade, amorosamente, são as leis da prova que regem os nossos destinos. Mas Ciro, há alguns anos, não chegou a morrer pelo Divino Mestre, no martírio e no sacrifício. Filha, entre os mártires do cristianismo, aos que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro é do número destes últimos. Em séculos anteriores, foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os readquirir para sua redenção espiritual, ansiosamente colimada. As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. Em face da dor e do trabalho, no porvir que se aproxima, seu coração amará todos os detalhes da luta redentora. Saberá prezar, no trabalho ingente e doloroso, os recursos sagrados da sua elevação para Deus, reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual, logo entreviu outra entidade de semblante nobre e triste, a contemplá-la num misto de alegria e amargura. Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia: não te surpreendas nem te assustes. Tua mãe, hoje no plano espiritual, aqui vem comigo trazer-te o coração bondoso e agradecido. Dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo, por força daquelas revelações inesperadas. As lágrimas se fizeram mais amargas e copiosas. Duvidava da própria evidência, lembrando o passado com seus espinhos e sombras desoladoras. Mas, anjo ou sombra, o espírito Alba Lucínia, como que submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e lhe beijou as mãos.
Célia desejava que aquela entidade triste e benfazeja lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que, na mão direita que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se, com seu beijo, Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Nessa noite, meditou sobre o passado mais que em outros dias, entregando a Jesus suas preocupações e mágoas, rogando ao Senhor lhe fortalecesse o espírito, a fim de compreender e cumprir integralmente os santos desígnios de sua vontade divina. No dia imediato ao de suas amargas reflexões concernentes ao passado doloroso, grande multidão buscava-lhe os fraternos serviços. Eram velhinhos desolados à cata de uma palavra consoladora e amiga, mulheres das povoações mais próximas que lhe traziam os filhinhos enfermos, sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria, em busca de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, seu vulto franzino e melancólico desdobrava-se em esforços inauditos para consolar e esclarecer a todos. De vez em quando, um acesso de tosse sobrevinha, provocando a piedade alheia. Ela, porém, transformando sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável, parecia não sentir o aniquilamento do corpo, de modo a manter sempre acesa a luz de sua missão de caridade e amor. De tarde, invariavelmente, procedia às leituras evangélicas, ouvidas pelos visitantes numerosos e pela gente simples do povo. Foi aí, aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram numa viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Elvídio Lucius, que seu coração filial identificou imediatamente. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurou acomodar-se como pôde, enquanto nos traços fisionomicos do irmão Marinho surgiam sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre, saturada de intensa ternura, em minucioso comentário à parábola do Senhor. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíades como se houvesse conhecido Jesus de Nazaré, tal a fidelidade e a amorosa vibração da sua palavra. Enlevado na contemplação do maravilhoso quadro, o filho de Cneio Lucius fixou o famoso missionário, tomado de surpresa estranha. Depois de longas horas de confidência, em que ambos choravam silenciosamente, Elvídio concluía: "Aí tendes, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso, mas o que mais me acabrunha é lembrar que fui um pai injusto e cruel. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho, e teria chegado à verdade, afastando os gênios sinistros que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Relembrando esses acontecimentos, ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível em que expulsei do coração a filha querida. Desde que me certifiquei da sua inocência, procuro-a, ansioso, por toda parte. Parece-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis, entregou-me aos supremos martírios morais, para que eu compreendesse a extensão da falta. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho a impressão de que, para reparar meu grande crime, terei de andar como judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis, agora, que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso, resolvi apelar para vossa bondade, a fim de me proporcionardes um lenitivo. Vós que tendes iluminado tantas almas, apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado. As lágrimas abafaram-lhe a voz. Célia também o ouvia de olhos molhados, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração de filha meiga e afetuosa. Desejou revelar-se ao pai, beijar-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Quis afirmar que o amara sempre e olvidar o passado de prantos dolorosos, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor, na mesma vibração de fé, mas uma força misteriosa e incoercível paralisava-lhe o ímpeto. Foi assim que murmurou carinhosamente: "Meu amigo, não vos entregueis de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda misericórdia e há de, certamente, confortar-vos o coração. Creiamos e esperemos na sua bondade infinita." Mas, obtemperável Elvídio Lucius na sua sinceridade dolorosa, eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança. Quem não o seria neste mundo, meu amigo? Exclamou Célia, cheia de bondade. Porventura, não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Quem poderá dizer nunca errei, no oceano de sombras em que vivemos?
Deus é o juiz supremo, e na sua misericórdia inexaurível, não pode cobrar aos filhos um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve, em tudo, uma lei de provações que se cumpriu conforme a sabedoria divina. No entanto, gemeu o tribuno em voz amarga, ela era boa e humilde, carinhosa e justa. Além do mais, sinto que fui impiedoso, pelo que experimento agora as mais rudes acusações da própria consciência. E, como se quisesse transmitir ao interlocutor a imagem exata das suas reminiscências, o filho de Cneio Lucius acrescentou, enxugando as lágrimas: se a visseis, irmão, no dia fatídico e doloroso, concordaríeis, certo, em que minha desventurada Célia era qual ovelha imaculada a caminhar para o sacrifício. Não poderei esquecer o seu olhar pungente ao afastar-se do aprisco doméstico, ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano que, depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência. Ouvindo-lhe as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas de dor e de amargura. Sim, irmão, continuou o tribuno angustiado, sei que chorais pelas desventuras alheias. Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Mas, dizei-me, que deverei fazer para encontrar, de novo, a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látego das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe, um dia, as mãos, antes da morte? Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou: meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo, a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham, e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Debalde mostram os braços nos aos que passam, felizes, pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres das Carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, aos leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos, ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobra a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os orfãozinhos. Todo bem que fizermos ao desamparado constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para nossa alma. Um dia, nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrena. E, de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá, não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo.
Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Ah! Que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas, para penetrar essas maravilhas, temos, de início, o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país da luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Elvídio Lucio chorava, sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração, num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos, e por isso, trabalharei indefessamente, a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem, doravante, sob todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus se apiede de mim. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite ia adiantada, e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se a um mísero cubículo, onde, desfeita em pranto, rogou a Cneio Lucius que a esclarecesse naquele transe difícil, por isso que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Sorrindo piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e extemporânea, e encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã, que o tribuno ingeriu, sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou-o a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra, elevavam-se árvores frutíferas, cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas descansavam cabras mansas, a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além, pastavam jumentas tranquilas, e de quando em quando, nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras, brincavam os fios móveis de um grande regato, e em tudo, observava Elvídio Lucius cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço, encontravam um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Profundamente impressionado com o que via, o filho de Cneio Lucius acentuou, comovidamente: este horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico. Entre estas árvores, respiro o ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me. Quais os vossos elementos de trabalho? Quanto pagais aos trabalhadores dedicados, que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo. Cultivo este horto há muitos anos, e é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança, que me ajudam graciosamente, quando podem dispor de alguma folga. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos. Mas que segredo haverá nestas paragens? Exclamou Elvídio, respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante. Não sei, disse o irmão dos pobres, com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar, nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é à sua sombra que fazemos nossas preces, nos dias de repouso. Somos, aqui, uma grande família. E os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Elvídio aceitava atenciosamente,
Enumerava fatos e descrevia episódios de sua observação e experiência próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do seu espírito. Um dia, explicou com um sorriso infantil, observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então, as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares, e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais, e eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. O resultado foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia. Crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia, uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade, com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Elvídio Lucius acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo, agora, a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre do devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja.